Olá, meus amigos, essa é a semana do advogado. O dia do advogado é o dia 11 de agosto e fizemos uma live incrível com o promotor de justiça da Bahia, Arthur Ferrari. E hoje continuamos nesse assunto, a influência do direito alemão sobre o direito brasileiro. O nazismo ainda existe? Nossa, professora, que pergunta é essa? Sim, ele existe e você vai saber por quê no final desse vídeo. Nós estamos falando aqui sobre a Constituição de 1949 na Alemanha, logo depois da Segunda Guerra Mundial, e dessas influências dessa Constituição sobre a Constituição brasileira. Vamos aprender palavras do direito e você vai entender melhor porque todos os acontecimentos históricos da Alemanha trouxeram uma revigoração, né? um vigor novo ao pensamento jurídico, filosófico na Alemanha, e trouxe também influências para o nosso direito constitucional aqui no Brasil. Primeiro vamos começar aprendendo algumas palavras. Como se diz direito em alemão? Jura. Ich studiere Jura. Estudo direito. Ich studiere Jura. Was studierst du? Ich studiere Jura. Eu estudo direito. Uma outra palavra muito importante é Grundgesetz. Setzen quer dizer fixar alguma coisa, ajustar. Gesetz, das Gesetz é a lei. Das Grundgesetz, Grund é base, né? Fundamento. Das Grundgesetz é a lei fundamental, que é também a Constituição. Das Grundgesetz também pode ser dito dessas duas maneiras. Das Gesetz, das Grundgesetz und die Verfassung, né? Die Bundesverfassung. Bund é por exemplo, quando a gente tem Bund, B-U-N-D, é quando você tem várias coisas juntas, um cacho ou um ramalhete de flores. Então, você está em Bund, Blumenbund, né? É um ramalhete de flores. E no caso de Bundesrepublik Deutschland, é a república federativa da Alemanha, quer dizer que são estados federativos, né? É isso que quer dizer Bundesrepublik Deutschland. E nós temos também a palavra Bundesverfassungsgericht. Verfassung, Constituição. Bundesverfassung é a Constituição Federal, né? E Gericht é o tribunal semelhante ao Supremo Tribunal Federal na Alemanha, Bundesverfassungsgericht. Então nós temos a moderação dos poderes executivo e legislativo através do judiciário. Na Alemanha, o poder da justiça está em uma outra cidade, né? Fica em Karlsruhe. Então, die Justiz, a justiça, die Justiz, é um outro tribunal que fica numa outra cidade. E o Bundestag, o parlamento, fica em Berlim. Então, para evitar que tenha atrito do ponto de vista do respeito, né, da política e do controle da política pelo tribunal, cada um fica na sua cidade, né? Então, das Gericht, das Bundesverfassungsgericht, é o superior Tribunal Federal, né? Então, ele tem esse poder de moderar os outros poderes, executivo e o legislativo. E na Alemanha, eles estão em cidades diferentes. Em Karlsruhe está o tribunal com os juízes de Richter e o parlamento está em Berlim, das Parlament oder der Bundestag, né? Então nós falamos das Grundgesetz entsprechen oder widersprechen. Entsprechen quer dizer estar de acordo com a Constituição. Então quer dizer que esse tribunal julga os casos se eles estão de acordo com a Constituição. Então nós temos aqui o que a Constituição na Alemanha descreve. Ela descreve exatamente como são feitas as eleições, die Wahlen, e também quais são os direitos e os deveres dos parlamentares, o que eles têm a permissão de fazer e não têm a permissão de fazer. Está tudo bem escrito em detalhes na Constituição deles. Isso é uma diferença, né?
Então aqui nós temos das Grundgesetz einhalten, quer dizer, respeitar a Constituição, estar de acordo com a Constituição, não estar contra a Constituição. Nós temos de Akten, são os processos, né, que estão ali em papel, que devem ser resolvidos pelos juízes. E na Alemanha todas as pessoas podem processar alguém. Então nós temos de Beschwerde, são os processos de queixa, né? Die Verfahren são os processos. Verfahren é andar, Verfahren é o processo, né? Então é todo o processo, do início ao fim, como que funciona. Der Richter é o juiz. Pessoas gegen die Verfassung. Então os juízes vão julgar se os casos estão contra se as leis estão de acordo ou estão contra a Constituição. É muito importante a gente entender isso, porque as instituições democráticas garantem a democracia. Então, por que existe a Constituição? A Constituição é a lei fundamental das Grundgesetze, né? Ela é a lei fundamental, básica, a partir da qual começam todas as outras leis. Então, por que nós estamos falando aqui, perguntando se o nazismo ainda existe ou se o nazismo não existe? É porque a lei da Alemanha, a Constituição da alemã foi feita em 1949, exatamente depois que a Alemanha perdeu a guerra, em 1945, né? E foi quando os americanos trouxeram ajuda econômica com o plano Marshall para a Alemanha, mas como contrapartida eles pediram uma reorganização das mentalidades e uma reestruturação da sociedade alemã a partir de um processo chamado desnazificação, uma coisa que não aconteceu no sul do Brasil. Então, o que é desnazificar as mentes? É trazer debates a partir de filmes, vídeos, arte, até de leis, né? Para poder as pessoas entenderem o que é a democracia e a necessidade de instituições democráticas que evitem a repetição de sistemas de poder autocrático, né? De tiranias mesmo. Então, é isso que é a importância da Constituição de 49. Por que a gente se pergunta se o nazismo ainda vive? Ele vive porque a Constituição de 49 é um modelo contra o que existia antes de 49. É um modelo que foi contra tudo o que aconteceu, todas as aberrações que aconteceram naquele período a partir de 33 até 45, né? Então, essa Constituição de 49, ela traz no seu primeiro artigo Die Menschenwürde, é a garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana. Isso é o início do pensamento dos direitos humanos. O direito internacional, como direitos humanos para todos os povos, mas também o direito do homem, da mulher, da criança, né? Especialmente das pessoas que têm mais dificuldade. Né? As mulheres na Alemanha têm um estatuto de serem bem mais respeitadas do que em outros países, né? Então isso tudo é assegurado pela Constituição e existe a partir de uma mentalidade de ir contra o que tinha acontecido, né? Então o que nós chamamos isso de ir das Gegenmodell, um modelo contra, né? Um modelo contra o que tinha acontecido isso antes, das Gegenmodell. Então, eles têm uma ideia chamada de Ewigkeitsklausel. São duas cláusulas, são os artigos primeiro, que é esse artigo da dignidade humana, e tem o artigo número 20 também, que é o artigo número 20, que, por exemplo, proíbe, né, impede de acontecer coisas como tinham acontecido antes, aberrações como tortura e também violência corporal e também assédio. Então, a partir dessa Constituição de 49, se fala das Neue Deutschland, a nova Alemanha. E qual que é a ideia dessa nova Alemanha? Bundesrepublik Deutschland, né? Então, qual que é a ideia?
demokratischer und ein sozialer Staat. Um Estado democrático e social. Um Estado democrático de direito, onde tem as leis, né, obedecendo às leis e onde o Tribunal Superior de lá, né, modera as ações entre o Executivo e o Legislativo. Inclusive, para evitar conflitos políticos, o tribunal fica em outra cidade, fica em Karlsruhe. Eu vou colocar aqui para vocês alguns links de vídeos em alemão para os alunos que já têm algum conhecimento do alemão, para vocês entenderem melhor como funciona o sistema alemão, tá bom? Então nós temos a ideia de lei e de direito. Das Gesetz, a lei, de Gesetze, as leis. Das Recht é o direito de fazer alguma coisa. E Jura é a matéria. Ich studiere Jura. Wir studieren Jura. Wir haben Jura studiert. Ja? Ich habe nicht Jura studiert. Ich habe internationale Politik studiert. Eu não estudei direito. Eu, Manuela, estudei ações internacionais. Então nós temos a república, que é diferente da monarquia. Como se diz república em alemão? Die Republik. As palavras que terminam com IK são sempre femininas. Die Monarchie é uma palavra e também vem do latim. Essas duas palavras vêm do latim, são palavras antigas, né? Die Republik, die Monarchie. Na monarquia nós temos der König und die Königin, o rei e a rainha. E na república, né? In der Republik haben wir den Präsident. Então nós temos de Demokratie, que é o governo do povo, né? Die Herrschaft des Volkes. De Republik, número 1. A segunda ideia é Demokratie. A terceira ideia é a Bundesstaat, é o Estado federativo, com os 16 estados da Federação Alemã. Né? Depois tem o Estado democrático de direitos, é o Estado com as leis, fundamentado na Constituição. É a ideia número 4, Rechtsstaat. Por que foi feita essa Constituição de 49 e por que ela é tão importante? Ela é importante porque ela tem o objetivo de garantir a democracia, né? Para que nunca mais aconteça o que aconteceu. Como se diz isso em alemão? Isso se diz nie wieder, nunca mais, né? Nie wieder. Vergangenheit, Bewältigung. É a administração do passado. Primeiro, o que aconteceu na Alemanha foi que o governo patrocinou pesquisas sobre tudo o que aconteceu no período do nazismo, né? E depois houve o Tribunal de Nuremberg, também houve todo um movimento na sociedade de estudar, discutir. Então, gente, é por isso que nós falamos que o nazismo ainda existe. Por que ele existe? Porque as leis da Constituição Alemã foram feitas para evitar que aquilo acontecesse novamente. Então é uma Constituição totalmente baseada na dignidade da pessoa humana e nas garantias de que aquilo tudo não aconteça novamente. E a Constituição brasileira de 88 é uma Constituição que foi fortemente influenciada por esse pensamento dos direitos da pessoa, dos direitos do trabalhador, dos direitos de todas as pessoas da sociedade. Então, é uma influência que existe tanto no direito do Brasil como de outros países. Então, a Constituição de 49 alemã é uma Constituição modelo para muitos outros países, tá bom? Então, é por isso que a gente pode dizer que o nazismo ainda existe de uma maneira positiva, no sentido de que ele está ali para nos mostrar o que nós devemos evitar, né? Prestar atenção nas instituições democráticas que garantem a nossa liberdade como ser humano, como cidadão e como pagador de impostos, né? É isso, gente. O Estado, ele foi criado por causa do dinheiro, né? Dos impostos e da segurança. Foi assim que Hobbes pensou no Estado. E essa ideia de Estado, ela continua, né? E como é que nós, cidadãos, podemos compartilhar ou podemos participar melhor do Estado? É votando bem, né? É votando bem.
Então eu desejo para você que você assista esse vídeo, que se esse vídeo foi bom para você, se ele foi útil para você, dê o seu joinha aqui, dê o seu apoio aqui para o nosso projeto, compartilhe com seus amigos e continue assistindo aqui os nossos vídeos. Vielen Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Video.